Meu caro Pedro Passos Coelho, Primeiro-Ministro e Presidente do PSD, meu caro Nuno Melo, Vice-Presidente do CDS, meu caro Matos Rosa, Secretário-Geral do PSD, caros Armando Varela e Tiago Abreu, Presidentes distritais do PSD e do CDS, minha cara Isabel Picão, candidata do CDS na lista de Porto Alegre, meu caro Cristóvão, cabeça de lista para o Círculo de Porto Alegre, senhores Presidentes de Câmara, senhores autarcas, alentejanas e alentejanos. Ficámos hoje a saber que Portugal foi o país que criou mais emprego no segundo trimestre de 2015. Bem dizia o Dr. António Costa aos chineses, Portugal está melhor. Ficámos hoje a saber que Portugal tem mais 26 mil empresas novas desde o início do ano e apenas 5 mil desapareceram. Mais que nascem, menos que desaparecem. Bem dizia o Dr. António Costa aos chineses, Portugal está francamente melhor. Ficámos hoje a saber que o turismo voltou a subir 7% em dormidas e 15% em proveitos. Bem dizia o Dr. António Costa aos chineses, Portugal está francamente melhor. E se Portugal está melhor, o que é que havemos de votar no Dr. António Costa? Minhas amigas e meus amigos, estamos no Alto Alentejo, onde eu tenho uma parte das minhas raízes, no Alentejo em geral, e queria prosseguir uma comparação em que nós podemos certamente ter a cabeça levantada e a consciência da missão cumprida. E eu queria perguntar aos agricultores de todo o país: comparem o governo PSD-CDS em matéria de política agrícola, apesar de todas as dificuldades que recebemos, com os governos socialistas, quando ainda não havia troika nem dificuldades em matéria de política agrícola. Minhas amigas e meus amigos, os socialistas na agricultura não pagavam nem a tempo nem a horas. Hoje em dia, o IFAP paga a tempo e a horas. Os socialistas iam dando cabo do PRODER, porque não abriam as candidaturas nem as aprovavam. Nós terminamos o PRODER 6 meses antes do fim, com 100% de execução, ou seja, 100% para os agricultores, nem um cêntimo devolvido a Bruxelas. Nós, mediante o trabalho de equipas técnicas dedicadas, abrimos certificação para exportação para 275 produtos e marcas portuguesas em 75 novos mercados, para que as empresas possam exportar e não sejam vítimas do protecionismo noutros países. Isto dá muito trabalho, até conseguir. É 5 vezes mais do que tinha feito o anterior governo. Pagamos a tempo e horas. Queremos os fundos europeus aplicados na agricultura e não guardados no Terreiro de Paço. Executámos a 100% um PRODER que começou muito mal. Já temos o PDR aberto. Quando há excesso de procura em certo tipo de medidas, encontramos soluções para que seja possível a confiança entre o agricultor e o Estado. As exportações agroflorestal, agroindustrial, agroalimentar são mais de 20% das exportações portuguesas. Parabéns à agricultura portuguesa!
E permitam-me dizer isto, perguntem aos agricultores, se eles tiverem dúvidas quanto ao voto, comparem Jaime Silva ou Assunção Cristas e deixem-nos responder em consciência. A obra de cada qual fala por si. E é uma enorme diferença que o governo da coligação PSD-CDS, presidido por Pedro Passos Coelho, tenha feito do investimento na agricultura uma prioridade nacional. Como sabem, houve restrições para toda a gente, porque o que nós recebemos foi um país em protetorado e em risco de ser hipotecado. Mas sempre que foi preciso defender o investimento na agricultura, permitir que as populações, e nomeadamente os mais jovens, fiquem aqui, para produzir aqui, para exportar a partir daqui. Nós nunca falhamos com os compromissos com os agricultores. E se olharem bem para o crescimento das nossas exportações em termos alimentares, isso significa que realmente aconteceu. Eu sou, se quiserem, testemunha familiar disso. E por isso digo muitas vezes que aquilo que vi aconteceu mesmo. Há uma grande diferença entre uma geração de proprietários de terras e uma geração de empresários agrícolas. E aquilo que hoje acontece na agricultura portuguesa é que há uma fortíssima e pujante geração de empresários agrícolas que contribuem para a criação de emprego, para a fixação das populações, para o equilíbrio do território, para o arranjo da terra e, portanto, para a ecologia e para o crescimento económico e as exportações. Se há um setor onde nem vale a pena pensar em voltar atrás, é a agricultura. Se já é um pesadelo a mera ideia de que aqueles que trouxeram a troika, pediram o resgate, assinaram o memorando e, evidentemente, deixaram a recessão, pudessem voltar a ter a responsabilidade e a liberdade de fazer as mesmas asneiras, imaginem agora na agricultura, que voltávamos a um tempo em que eles desconfiavam dos agricultores, não gostavam da agricultura, achavam que era um setor menor, como se fosse um fardo que algum governo carregasse às costas, exceto quando há crises de preços ou de suficiência de bens alimentares. A agricultura faz parte das políticas públicas fundamentais. E o Estado só tem que ser eficiente e cumpridor. O resto, os agricultores fazem. O Estado não pode falhar os compromissos com os agricultores, não pode dizer-lhes que mudou de opinião, como quem muda de camisa, e não pode pô-los para um canto como se fossem gente de um Portugal do passado. Como é que nós algum dia queremos ter coesão territorial se deixarmos o interior ao abandono? E como é que o interior não é abandonado se não houver agricultura pujante, para além de indústria, comércio, ciência, investimento em conhecimento? Nós não podemos fazer da agricultura uma política do passado e já pagámos um preço suficientemente alto para sabermos o que isso quer dizer. A agricultura é uma necessidade do futuro. É um potencial para Portugal enorme. Contribui para um território mais equitativo. Permite às pessoas não serem obrigadas a migrar para o litoral, desde que nós sejamos capazes de dar as condições que os outros países que também têm fundos europeus dão aos seus agricultores. Porque esse é outro dos passos para quem eu me lembro que uma pessoa que vocês conheciam bem e de quem nós temos saudades, naturalmente, o engenheiro Sefinato Pinto me dizia e chamava a atenção sempre. É que são vários os países a usar os fundos europeus. Se nós não os usamos bem e na sua máxima potencialidade,
para os agricultores portugueses, estamos a criar-lhes uma discriminação negativa relativamente aos que estão do outro lado da fronteira. O resto, minhas amigas e meus amigos, eu queria deixar-vos apenas noção de duas coisas. Quem havia de dizer que em menos de 4 anos Portugal terminava o seu programa com a Troika no primeiro momento possível? Não precisava de segundo resgate. Não pedia mais dinheiro. Não pedia mais tempo. Não pedia programa cautelar. Consegue financiar-se nos mercados a taxas de juro altamente interessantes. Todos nos lembramos dos 12%, 14%, 16% a que estavam os juros da República Portuguesa, quando os outros basaram e nós ficámos com a herança pesada. Como costuma dizer o Primeiro-Ministro, eles agora querem voltar, pois Portugal está melhor. Bem, e em matéria económica, só dizer-vos, e é isto que nós precisamos de espalhar, de explicar, de dizer às pessoas, puxar pelo melhor de cada português, puxar pela autoestima de cada compatriota nosso. Temos os melhores indicadores de confiança na economia portuguesa desde 2001, consumidores. Desde 2008, empresários. Confiança atrai confiança. Estamos a conseguir criar emprego e precisamos de acelerar essa criação de emprego, porque para aqueles que ainda estão no desemprego, as estatísticas ainda não mudaram a sua vida. Deixámos para trás a recessão há 7 trimestres. Estamos a crescer e podemos consolidar. As exportações batem todos os recordes e, sobretudo, desmentem alguns profissionais do ceticismo. O investimento, felizmente, começou a disparar desde que o IRC começou a baixar. Temos hoje uma economia mais flexível, que se adaptou melhor à economia global dos nossos tempos, e são estes fatores de confiança que nós temos que preservar. Se nós tivermos estabilidade política, temos crescimento económico. Se nós tivermos confiança, temos investimento. Se tivermos investimento, temos criação de emprego. É isto que nós temos de explicar às pessoas, para não se deixarem levar por aventuras de resultado incerto e memórias de passado doloroso. Minhas amigas e meus amigos, bom almoço. Agora vai falar o Primeiro-Ministro. Viva o Alentejo, viva Portugal!